galera, estamos de volta aqui com o nosso canal iTécnicos, o canal dos técnicos industriais que leva a informação de todas as modalidades técnicas para o Brasil, para a sociedade e para o mundo. Nós que temos muito orgulho das nossas profissões de técnicos industriais, estamos recebendo nesta semana colegas técnicas que atuam no segmento das telecomunicações. Estamos aqui com a Renata, técnica em telecomunicações, Ingrid, técnica em telecomunicações também, e a Natália. Meninas, sejam muito bem-vindas. O canal iTécnicos fica muito satisfeito com a participação de vocês. Obrigado por disponibilizarem um tempo das suas vidas em estarmos aqui conversando com a nossa audiência. Eu vou perguntar aqui, Renata, e também para Ingrid e Natália. Vocês já precisaram em algum momento alugar ou comprar um imóvel? Com certeza. Né? A vida inteira. A vida inteira. Então, aqui em Brasília, nós recomendamos a nossa patrocinadora J. Ribeiro Imóveis. Queremos passar aqui um vídeo para que os nossos telespectadores conheçam um pouco do trabalho que a J. Ribeiro Imóveis presta para que você tenha um seu lar, um aconchego para acolher a sua família. Vamos começar. Nós estamos aqui com essas colegas técnicas em telecomunicações e queremos saber de vocês como que é a atuação de técnicas em telecomunicações, essa modalidade que tem aí, inclusive, a responsabilidade, a competência de fazer chegar essa imagem até os nossos telespectadores. Renata, me diga, como é que você despertou aí para fazer o curso de técnica em telecomunicações? Na verdade, nós nos conhecemos em 2015 numa grande empresa de telecomunicações aqui em Brasília, em consultoria em telecomunicações. E aí, nós trabalhávamos na área administrativa. E ao vivenciar esse dia a dia, a gente se sentiu mais... como é que eu posso dizer, curioso para experimentar mais sobre essa área de telecom. E aí a gente decidiu fazer o curso de técnico em telecomunicações. Aí nós 3 fizemos, né? Certo. E outras pessoas também fizeram. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar com os nossos clientes, né? Perfeito. E dar uma assessoria mais específica para eles. Exato. Porque vocês, né, Ingrid, trabalham aí no segmento de provedores de internet, né? Isso. Como que é isso? E aí fiquem à vontade, a Ingrid, a Natália, a Renata, Pode falar. nós estamos aqui, vocês dizendo Pode falar, como é que a amiga. gente, como é que vocês, como técnicas em telecomunicações, atuam para fazer chegar o sinal da internet até os mais longínquos rincões do nosso país. Sim, é porque a gente trabalha mais com essa parte burocrática. As pessoas, ela têm essa ideia de que o técnico em telecomunicações, ele só faz a instalação, né, o suporte desse provedor, manutenção desses sistemas, mas não. Nós atuamos nessa parte da consultoria e cuidamos da documentação, a regularização do provedor perante aos órgãos reguladores de telecomunicações. Essa é a nossa área específica que a gente trabalha. É porque tem várias vertentes e essa é a nossa. E aí a gente trabalha de forma remota, né? Perfeito. Então, hoje, com o CFT, a gente pode atender cada um, né? Cada técnico pode atender ali até 10 provedores de forma remota, né? Cuidando ali dando esse auxílio para ele, essa consultoria para eles. Porque assim, o provedor, o dono do provedor, normalmente ele já tem um domínio técnico, né? Mas ele não tem a formação. Ele não tem, muitas vezes, o conhecimento que a gente tem do que é o correto, de como que funciona. E aí a gente consegue auxiliar eles nisso, assim, né? Nessa área. Na parte, vamos dizer assim, do back, né? Isso. Ficam Exatamente. cuidando da parte documental dos provedores. Regularização também. Isso. Até porque eu me lembro bem, lá em 2018, quando foi criado o CFT, né, Renata? Que a gente conversando, você me falava aí que a Anatel, né? É um dos órgãos que vocês têm interação, né? Exatamente. De buscar regularizar a documentação perante a Anatel. Porque cada provedor, e aí eu não sei, vocês é que vão saber, cada provedor precisa ter aí uma autorização, como é que é? Sim.
Isso. É porque para o provedor, para ele atuar hoje, ele precisa ter o registro do conselho, hoje é o CREA ou o CRT. Certo. E após ter esse registro, ele tira a outorga dele na Anatel, seja de provedor de internet, telefonia e televisão. Isso. Certo. Aí, no caso, eu, Ingrid, né, que sou responsável pelos projetos na Anatel. Esses projetos também entram como... São siglas, né? Sim, então, eu vou falar algumas siglas, vocês podem não entender, mas... Se tiver como falar também o significado da sigla, para as pessoas entenderem, e até para a gente também. SCM, que é Serviço de Comunicação Multimídia. Ou seja, o provedor de internet... É um SCM. É o SCM, ele precisa ter ou a dispensa de autorização, que está voltada para os provedores de menor porte, Sim. até 5.000 usuários, ou seja, clientes, né? Certo. Então, ele pode ter essa dispensa, que também é solicitada no próprio sistema da Anatel, e ele pode optar também pela outorga, que é de forma paga, né? Então, ele paga um valor hoje em dia é R$400, antigamente era R$9.000, e ele paga esse valor de R$400 e obtém a outorga na Anatel. A gente precisa enviar uma série de documentações, né? Sim. Tem que estar tudo muito bem alinhado com a contabilidade, inclusive no pós-outorga, que entra a área da Natália, né? Certo. E justamente para evitar que haja uma fiscalização tanto da Receita quanto da Anatel, porque eles precisam manter essas informações mensais. Então, assim, não é simplesmente o provedor tirar a outorga e, não, está tudo ok, agora eu não preciso prestar contas, não preciso fazer nada. Só consigo agora olhar para a minha empresa. Não, ele precisa prestar contas como uma empresa normal. Certo. E é isso, basicamente. Tá. E aí os provedores, que a gente pensa sempre nas grandes empresas, as grandes siglas. Mas existem, em média, quantos no país? Vocês têm uma ideia, assim, da quantidade de provedores São que muitos. existem? São muitos. Eu acho que hoje é basicamente 80% do mercado, né? Sim. São de provedores, desses provedores de pequeno porte, né? Isso. Dos ISPs. Claro, Vivo, a gente conhece, né? Claro. Não pode falar. Desculpa. A gente conhece esses grandes, né? Sim. Mas aí tem inúmeros que atendem regiões mais remotas, em que essas grandes operadoras não conseguem chegar. Então, assim, antigamente, né, hoje a gente já tem a fibra, então a fibra está chegando já em algumas regiões, mas... E entrega uma qualidade de internet melhor, mas a fibra. Tem lugares que ainda chega a internet via rádio, porque não tem como ter uma fibra ali. Uma estrutura, não tem como puxar a estrutura de fibra Isso. até aquela cidade remota, entendeu? Até porque a questão do custo, O né? custo é alto. E esses são Exatamente. os nossos clientes, na verdade, né? São os pequenos São provedores. com esses provedores Pequenos que a gente e trabalha. médios provedores. Isso. E aí eles atendem, então, comunidades, pequenas cidades. Sim, isso, no até 5 interior. mil habitantes. Até 5 mil clientes, né? Ah, E nas capitais também. Nós temos clientes aqui em Brasília Uhum. que atuam também como provedor de internet e também utilizam a modalidade VoIP, Uhum. que é telefone pela internet, certo. entendeu? Então, E esses pequenos É um provedores, mundo. eles também, pequenos, né? Esses provedores de pequeno porte, eles também atuam não só com a venda de internet, mas eles também podem vender TV, telefonia, não só a telefonia VoIP, né? Mas telefonia também, Isso. que aí são os outros... streamings, eles podem vender, por exemplo, eu não sei se hoje você contratou a sua internet e eu não sei se é das maiores, né, empresas. Não é das maiores. Não, então, ele te ofereceu algum pacote de streaming? Não. 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 Geralmente, os provedores, eles aproveitam Sim. e colocam assim, você pode fazer um combo de internet mais uns canais, né, de streaming. Uhum. E dentro desse pacote de internet para você ter mensal. Entendi. Esses são os nossos clientes também. Tá. É uma gama de produtos que eles podem utilizar. Certo. Quer dizer, então, hoje que a TV paga, por exemplo, que chega lá no lar das pessoas, ela é um serviço adicional que vai pelo provedor de internet. Também. É Também. Exatamente. Os streaming, sim. Certo. É. Tá, o streaming, então, eu particularmente, É que a o streaming TV, é o quê? a TV a cabo,
ela é uma outra modalidade, que aí Isso. não depende da internet em si, né? Do Certo. SCM. É uma outra modalidade. Isso, que a gente também presta esse serviço Autorização, para os eles também provedores. precisam de autorização para trabalhar com TV a cabo, por exemplo. Tá, então naturalmente precisam de um técnico em telecomunicações Isso aí. responsável Sim, pelo... exatamente. Por pela isso empresa. que a importância da gente ter feito esse curso de telecom, né? Sim. Para a gente entender tecnicamente e também as necessidades do provedor. Porque eu acho, as meninas estão aqui para confirmar que graças a essa formação em telecom e as nossas experiências, a gente conseguiu criar a nossa empresa, né? Para atender com perfeito. qualidade, oferecer serviços reais, sem aquela coisa mais... não, vou injetar um serviço desnecessário aqui só para Certo. cobrar mais, entendeu? Não, a gente não visa somente ganhar dinheiro, Certo. só o ganhar. A gente entende que os provedores são empresários, assim como nós. Sim. Eles têm necessidades e passam por dificuldades e a gente quer entregar um serviço de qualidade que abrace o provedor. Perfeito. Olha só. Agora falando com você que está nos assistindo, neste momento eu pego aqui a informação, elas se conheceram, fizeram o curso de técnica em telecomunicações e por isso estão agora, elas são empresárias, porque se habilitaram e viram um segmento de atuação do técnico em telecomunicações. Então é isso, né? Vocês hoje são sócias Isso. numa empresa que presta Isso. serviço para provedores de internet. Isso. Porque o que acontece? Os donos dos provedores, eles são profissionais que ele têm essa capacidade de entender o técnico, mas eles não são profissionais legalmente habilitados, entendeu? Perfeito. Então, a gente presta esse suporte para eles, né? Orientando eles da forma correta que eles devem atuar, mas eles têm esse conhecimento. Mas, infelizmente, por algum motivo, eles não têm, né, a formação, não têm o registro no conselho. Certo. E a gente dá esse norte, a gente guia eles de como é que eles devem estar atuando e seguindo nessa área. Tá. E vocês, então, a Renata, a Ingrid e a Natália, vocês, então, têm aí clientes que, em algum momento, não estavam registrados no conselho, não tinham o profissional como responsável técnico, e aí eu não sei, vocês é que vão saber me esclarecer, como é que ele conseguia, então, antes atuar, porque existe a necessidade de estar cadastrado lá, pedindo a licença, a outorga na Anatel. Sim. Ele conseguia fazer essa atuação mesmo sem Não. essa, não, né? É porque antigamente a Anatel ainda cobrava, né? No processo Sim. de tirar a outorga, exigia o documento da certidão de registro da empresa no conselho. Hoje em dia a Anatel não solicita mais. É o que é muito difícil a gente explicar para os nossos clientes que é importante, porque como a Anatel não solicita no processo, Então, pra eles acham que não é- precisa, né? Mas a gente frisa a importância de que é necessário, mesmo que a Anatel não solicite, o conselho, tanto o CREA como o CFT, eles fiscalizam e a Anatel Sim. também, a qualquer momento, ela pode solicitar essa Isso. documentação. É algo Né? embutido, assim. Tá. Entendeu? Eles não cobram na hora que a gente vai dar entrada no processo na Anatel, né, no sistema, mas se houver fiscalização, eles vão solicitar Vão exigir a certidão registro. do Exatamente. registro do responsável, entendeu? E da empresa. Porque Perfeito. a gente precisa frisar que não é somente o responsável técnico. A empresa precisa ter o registro dela E incluir junto o com responsável o técnico. responsável técnico. Vincular os dois, entendeu? Certo. E aí, é até interessante vocês estarem solicitando ao conselho que procedam também à fiscalização, né? Com certeza. Sim, com certeza, sim. Tá. E a experiência, a Renata, que eu já conheço lá desde 2018, e foi justamente quando a gente estava aí com a criação do nosso conselho próprio. Aham. Como é que vocês conseguem mensurar ou de alguma forma ilustrar a diferença do antes, que a gente estava registrado em outro conselho profissional, e o que hoje é a nossa realidade, do conselho próprio? Não, aí, olha, foi muito bom. A princípio, eu fiquei temerosa, né, com a criação do novo conselho, achando que nós seríamos prejudicados, né? Mas não, foi muito bom, né, a saída dos técnicos para o seu próprio conselho, porque hoje os técnicos podem, né, assinar por 10 empresas de forma Sim. remota e o CREA não reconhecia isso. Fora que o CREA também, em alguns estados, não reconhecia que o técnico tinha capacidade de ser responsável técnico pelas empresas, Isso. né? E isso foi muito bom para a gente. Somos reconhecidos, agora também as concessionárias de energia também reconhecem que o técnico pode fazer um projeto de compartilhamento Isso. de postes. Assim, foi muito bom para a gente mesmo. Ah, certo.
Eu escuto... Pode falar, Desculpa, Natália. só um adendo ao que a Renata estava falando, é que assim, não só as concessionárias de energia, mas antes, para a gente dar entrada num processo na Anatel, era exigido que fosse um engenheiro. Certo. Hoje, o técnico já tem essa autonomia, ele já pode ser responsável pelos processos, né, dos provedores, enfim. Isso. Então, a gente ganhou autonomia, a gente ganhou um reconhecimento, um espaço, né? Exato. É bem interessante esse debate, porque antigamente a gente não tinha o reconhecimento, mesmo existindo a lei, que é de 1968, que Sim. regulamentou as nossas profissões, mesmo tendo o decreto de 1985, que esclareceu mais ainda as nossas atribuições, mas o Conselho nos vedava. Então, hoje, Verdade. com o Conselho próprio, com certeza houve esclarecimento. Não tenha dúvida de que no início foi uma luta, ainda continua existindo essa luta, mas na Anatel já foi rompida essa barreira, né? E muitos Totalmente. normativos lá remetiam para um registro no outro conselho, Isso. faziam exigência de documento que é do outro conselho, de nível superior, e nós lutamos, eles modificaram, agora está lá Com informando certeza. que é profissional habilitado registrado no seu conselho próprio. Exatamente. Portanto, é o profissional Muito que tem bom. habilitação. Foi essencial para a gente manter o nosso trabalho em dia e auxiliar cada vez mais os provedores que precisam disso, né? Isso. E é até importante esclarecer, porque para o país, a nossa mão de obra de técnico industrial, ela é muito importante, né? Vocês, é um segmento que pouca gente conhecia, Sim. mas está aí, muitos profissionais técnicos, aí vocês se encontraram, viram que essa atividade entusiasmou vocês, montaram uma empresa. Um nicho, né? É um nicho de mercado, do técnico em telecomunicações. Isso. Que tem aí várias vertentes, né? Mas vocês Com certeza. escolheram esse. Então, fiquem à vontade em dizer aí como que é o dia a dia, Natália e Renato, o dia a dia aí de cliente reclamando, pedindo urgência e vocês salvando algum cliente. Quais são os exemplos que tem aí de bem hilários? A Natália pode falar sobre consultoria mensal. Mas acho assim, na nossa área, né, de telecom, eles têm perrengue todo dia. Então, às vezes eles ligam com o fiscal lá, né? Às vezes o fiscal do próprio conselho, às vezes um fiscal da Anatel lá na porta, falando, olha, eu quero tal documento. Aí você tem que correr e mandar o documento para o cliente. Porque muitas vezes a gente sempre envia a documentação para eles, mas muitas vezes eles não guardam, né? No não dia a deixaram. dia, E pra mesmo eles, tendo né? consultoria Corrido. explicando para eles as obrigações que eles devem ter, muitas vezes eles veem a mensagem, ignoram e só vão procurar quando eles já foram fiscalizados, né? Quando vai E fiscalização aí a gente lá. tem que resolver. Chega muito cliente pra gente já com a bomba estourada. Certo. Assim, eu não tenho, fui fiscalizado, preciso regularizar isso aqui. Aí a gente tem que correr atrás. A Renata É a responsável por Não, essa é a parte. questão do por registro no esse- conselho, porque Sim. como a Anatel agora não está exigindo mais, aí agora teve um boom de fiscalização aí no início desse ano, e aí todo mundo veio correndo atrás do registro, né? Então, assim, e aí, como só pode 10 empresas por profissional, a gente teve que correr atrás para ir atrás de profissional para poder estar habilitando esse profissional, ensinando como é que presta esse serviço, para eles poderem estar atendendo essas empresas, né? Que maravilha. Então, Então, quer dizer, vocês acabam contribuindo para empregar Sim, outros sim, profissionais com certeza. técnicos, Sim, né? nós temos uma lista de amigos, né, do setor, né, da nossa área, Certo. que a gente passa, né, como é que vai fazer esse Indica serviço, como responsável indica. técnico. É porque a gente indica as pessoas que realmente são sérias e vão dar sim. um suporte para aquele Pra aquele provedor, né? Certo. Porque o provedor em si, ele já é muito corrido no dia a dia. Então, a gente conversa com eles, fulano, então, você precisa enviar o DICE, que é a exigência da Anatel mensal, né? O DICE Todo mês o todo provedor mês. tem que prestar Tem conta. que prestar presta conta. conta da quantidade de usuários que ele tem, que foi emitido em nota fiscal, ou seja, tem que estar batendo as informações com a contabilidade, e a gente envia para a Anatel esse relatório. E aí ele fala, nossa, Ingrid, e tem um prazo, que é até o dia 15. Sim. Aí chega dia 15, aí o provedor...
nossa, Ingrid, eu tô sem tempo, Natália, me ajuda, eu não sei o quê, conversa com minha contabilidade. Então, a gente acaba trabalhando não somente com a área administrativa, burocrática, mas também contábil, jurídica, técnica. Segurança do trabalho, né? Eu me formei agora também como técnica em segurança do trabalho no IFB. A gente ainda não implementou esse serviço, mas assim, clientes também perguntando, né, sobre essas coisas. Então, o dia a dia é bem corrido, tanto para eles quanto para gente. O dono do provedor, eu entendo assim, que ele tem que se preocupar com o operacional dele, com o cliente dele, resolver o problema lá da rede e tal. Então, muitas vezes, eles não têm tempo para cuidar dessa parte burocrática, que é mais ou menos no que a gente auxilia, né? Perfeito. E aí, a gente tem que estar ali ajudando ele, facilitando o dia a dia dele, porque senão ele não consegue cumprir todas as exigências. Porque são muitas, né? Você... Não, então não alivia. Certo. Não sei se foi a Natália que falou sobre o compartilhamento, os Renato, mas eu escuto muito falar sobre isso aí, mas não entendo. Eu sou técnico em edificações e aí essa é uma parte que envolve a área de elétrica com vocês de telecomunicações. O que seria isso? O compartilhamento de postes aí? Isso, o projeto de compartilhamento de postes é você alugar os postes da concessionária de energia para você passar a sua fibra para chegar a internet no seu cliente, né? Certo. E, assim, é um pouco complicado falar sobre isso, porque o poste, ele tem uma capacidade mínima, né, para atender esse provedor, máxima para atender esse provedor. E aí você tem que entrar com um projeto na concessionária de energia para você ter essa autorização para você passar o cabo para atender o seu cliente. Tá, e aí eu imagino que várias empresas provedoras, elas utilizam esse compartilhamento e possivelmente com essa limitação que a Renata acaba de informar, vamos dizer assim, restringe a quantidade de cabos que podem ali passar. Então pode existir em algum momento um determinado rede que você precisa alcançar o cliente, mas não tem condições porque já está saturado. Já tem acontecido, na verdade. Isso já está acontecendo no Brasil, né? Sim. Então, assim, o pessoal tem encontrado outras soluções, né? As redes neutras e tal. E para alugar rede de outro provedor que já tem a sua fibra passando E lá. aí entram os nossos clientes, né? Porque as empresas maiores estão percebendo essa demanda de chegar mais e alcançar mais clientes, e aí eles alugam a rede do nosso cliente, que é um provedor de menor porte, para eles não gastarem com a estrutura, né? E aí alugam essa rede e chega naquela cidade, né? Dependendo. E aí não precisa dar entrada novamente no processo de compartilhamento de postes, ou então comprar equipamentos do zero para implementar uma estrutura, entendeu? Isso também E às vezes vice-versa também, né? Às vezes os nossos clientes acabam usando a rede de empresas maiores para poder alcançar determinados... É uma via de mão dupla, com certeza. E aí, no caso, vocês, técnicas em telecomunicações, podem sim elaborar esse projeto de compartilhamento e executar essa obra de Na grande maioria das concessionárias de energia hoje... Na verdade, é lei, né? Elas aceitarem. Tem algumas aí que ainda dão uma embarreirada, mas eu tô entrando em contato até com o pessoal do CFT para eles auxiliarem a gente com esse processo jurídico para que eles sejam obrigados a aceitar. É que a questão do compartilhamento de postes, ela leva para uma outra discussão também, né? Que é muito mais ampla. Então, assim... É complexo, é mais complexo, assim. Por quê? Porque a questão das ondas que os cabos de energia geram ali naquele... É uma coisa um pouco do que a gente estava falando, de não ter mais tanto espaço, né? Não ter tanta infraestrutura para receber esses provedores, né? Essas empresas. Então, às vezes, eles dão uma segurada travada no processo, porque não então, tem processos que duram, que ficam em análise durante muito tempo. E também tem concessionárias de energia que um ano, entendeu? Que elas foram privatizadas e elas vendem o serviço de internet. Então, elas não querem passar esse projeto também, entendeu? De outro provedor que seja, né? Entendi.
Então, assim, é claro difícil. que tudo isso é muito verdade. Acho que a gente nem devia estar falando um Falando pouco isso. demais. Existem nomes aqui. fique tranquilo. Isso mesmo. Então, assim, é bem difícil. É complexo. Tá. Bom, vamos dizer aqui também em Brasília, eu nem imaginava. Então, existem os pequenos provedores Isso. também Sim. nas grandes capitais. Sim. Sim. Eu imaginava que existisse mais para os interiores do país e tal, mas mesmo na capital existe. Sim. Aqui em Brasília, por exemplo, alguém lá eu estou aqui imaginando, lá na Ceilândia, do Sol Nascente, ou aqui na Norte Plano Estrutural. Leste. porque antes- Samambaia. Antes, tem até vários. 2015, a gente só conhecia os 4 grandes maiores provedores, né? Agora mesmo, se você chegar em Águas Claras, Samambaia, você vai ver outros nomes aí Certo. rondando, entendeu? Eu moro em Águas Claras, é um provedor que eu conheci Aham. quando eu Isso contratei, mesmo. uns 2, 3 E é anos engraçado atrás. que se você parar para colocar em termos de qualidade de serviço e entrega do serviço, Sim, esses pequenos provedores, eles fazem questão de te atender da melhor forma possível. certo. Porque eles estão entrando no mercado e eles querem manter aquela fidelidade com o cliente, entendeu? Certo. E mostrar que o cliente ele pode contar com ele, que ele não vai ficar sem internet, que ele não vai ter dificuldade de conversar com a área técnica, entendeu? Sim. Então, assim, o interessante é isso. Eu também tenho a internet que é de um provedor menor Sim. e, assim, a entrega é totalmente diferente Perfeito. de uma maior. Tá. E a gente falando aqui de internet, o mundo não vive, né? Quer dizer, inimaginável a ausência serviço de internet. essencial, É né? essencial, É hoje, essencial. claro. Porque nós temos aí até com o advento da pandemia, surgiu Sim. o home office, o trabalho, Sim. o teletrabalho. Como é que foi? Se vocês já estavam no mercado quando ocorreu a pandemia, Sim. vocês sabem dizer se houve um avanço? Porque eu, como usuário, até como trabalhador, na época da pandemia, precisei ficar em casa por um período. Então, isso deu um salto na questão do trabalho, o teletrabalho. Até Então, para isso aí nós, para a né? comunidade. Sim. Então, vocês observaram aí algum avanço, uma Muito. diferença? O que vocês Muitas têm como diferenças. depoimento que o técnico em telecomunicações precisou atuar para deixar a comunidade, a sociedade assistida em decorrência da pandemia? Pode falar. Em 2019, quando a gente abriu a nossa empresa, a gente até pegou um escritório, né? Sim. Aí veio a pandemia, a gente entregou e a gente não viu mais a necessidade de ter, né? A gente aluga quando a gente vai fazer nossas reuniões, mas hoje em dia agora é tudo online. E a pandemia ensinou que é possível a gente trabalhar de forma remota, Sim. né? Às vezes até para fazer um suporte, né, para o cliente, a gente consegue fazer um acesso remoto ali, né? No próprio sistema do cliente, a gente já entra e tem Já pega as acesso informações. ao As que tá informações dando de errado. enfim. exatamente. Sim. Então, eu acredito que, assim, a gente já podia, né, trabalhar de forma remota com o CFT, né, atuar de Sim. forma remota, mas eu acho que depois da pandemia isso se tornou... As pessoas não tinham tanta confiança, né? Tipo, um Exato. trabalho remoto, não sei. E depois da Era pandemia algo as mais pessoas... pros estrangeiros. As pessoas viram que é possível né, entregar um serviço de qualidade remotamente, Sim. sem precisar estar... E a pandemia foi também, né, muito difícil para todos nós. Houve uma demanda muito crescente por conta da internet. Então, assim, o nosso serviço, graças a Deus, não teve Não uma foi muito baixa, atingido. né? Porque na medida que os provedores iam surgindo, eles precisavam também se regularizar e, consequentemente, a gente estava ali para oferecer esse suporte para eles, né? Então, de lá para cá, as coisas estão caminhando e melhorando, graças a Deus. Maravilha. Então, olha aqui, são técnicas em telecomunicações que atuam no atendimento aos provedores de internet. E aí eu queria que você até elencasse, pode ser a Renata, a Ingrid ou a Natália, elenquem aqui quais são os órgãos que vocês têm interface para atender o seu cliente. E aí eu até sei que existe, mesmo junto com vocês, técnica que também é do jurídico, né? Isso. Existe com vocês técnica que é do jurídico. E aí eu imagino que há aí
um entrelaçamento das atividades de prestadora de Sim, serviço sim. de telecom e aí acaba precisando desse suporte também. Sim. Quais são os órgãos que vocês têm maior interação? Olha, nós trabalhamos hoje com a parte administrativa, contábil, técnica e jurídica, né? Certo. Eu cuido da parte do contato com o CREA, com o CRT, fazendo o registro das empresas, né, no conselho. Sim. E a Ingrid e a Natália, elas trabalham diretamente com a Anatel. E aí a gente também, consequentemente, entra em contato com a Receita Federal, porque a gente precisa ver a situação do provedor, né? Sim. Tem a questão jurídica, que aí entram PROCON, Perfeito. porque tem clientes nossos que precisam de um auxílio jurídico nisso. Sim. E às vezes também Polícia Federal, Polícia Civil, porque com os crimes, né, que também Da aumentaram internet, também, sim. cibersegurança e tudo mais, Certo. as polícias, né, solicitam Uhum. IPs para poder Certo. localizar determinado indivíduo, determinado cliente. Certo. E aí precisa de um auxílio jurídico, Perfeito. né, para poder responder a essa demanda. Olha só. Então, assim, É um amplo. universo, né? É o universo. É A um gente tem que universo de dominar atuação. muitas áreas ali. Certo. E a área contábil também, eu sou contadora, e a área Certo. contábil que é um pouco complicado, porque cada estado e município tem a sua legislação e, enfim, para Olha você só. entender e orientar o seu cliente, tipo de nota fiscal, conversar com a Sim. contabilidade do seu cliente, precisa estar bem alinhado os conhecimentos. Tem o KNAI de cada uma das Tem. empresas. Exatamente. Tem que ser correspondente Sim. àquela atividade que ele está Exatamente. desenvolvendo. Inclusive, a empresa que tem o KNAI de SCM no CNPJ dela, ela É. precisa obrigatoriamente ter o registro no conselho. Perfeito. É lei, né? Certo. Então, a gente tem que ficar atento a todos esses detalhes para passar para o provedor. Então, as pessoas acham, vou abrir um provedor. Só que tem uma gama de obrigações, que ele tem que cumprir. Que Perfeito. muitas vezes as pessoas não têm essa ciência, né? Exato. E aí é a atividade que Agora, vocês é o prestam universo. serviço. É o universo da gente. Ótimo. Não, a gente, a cada dia, a cada semana, aliás, que a gente grava aqui com os colegas técnicos, eu, mesmo estando há muitos anos, né, há mais de 28 anos no segmento do movimento dos técnicos, a gente não sabe de tudo, evidentemente. Então, vamos descobrindo aí a cada conversa, a cada bate-papo, o nicho que cada um desenvolve, que atua Muito legal. e as atividades que são ali desempenhadas por ele. Porque o técnico em telecomunicações, no meu conhecimento assim mais superficial, é alguém que, do telefone, Da internet. A internet eu nem me ligava Você não- tanto. é, Não me é ligava mesmo? tanto. Não, do telefone, da televisão e tal. Mas realmente tem aí a internet e os seus, vamos dizer assim, os seus subnichos Exatamente. que são um mercado importante. E é pro encantador. A técnico. gente ama o nosso trabalho. De verdade, nós somos muito privilegiados em trabalhar com um nicho tão único, Certo. que é o mundo da telecom. E aí até, eu imagino, conforme a Natália falou aqui, que de repente o cliente, né, Renata, estourou o problema lá e vem a cada dia uma aventura, né? Algo Sim, novo que você sim. tem. Eu uso meu celular pessoal com trabalho, né? Eu respondo cliente meia-noite, 1h da manhã. E até essa diferença de fusos horários, né? Porque tem aqui, Sim. daqui para o norte do país, temos 2 horas de diferença. Então, às vezes, já encerrou Mas o nossos expediente clientes, aqui. eles são únicos, assim, graças a Deus a gente tem os nossos clientes, assim, eles que são maravilhosos. são ótimos. Certo. São muito bons mesmo. Então, como eu estava falando, eu particularmente sou de uma cidade do interior do país, lá do norte do país, do Pará, sou paraense. Mas para chegar nessas pequenas cidades, lá já tem a internet hoje. Eu não tenho nem ideia, minha mãe utiliza, ela tem a internet dela. Somente lá não tem o cabo, a fibra ótica, eu imagino, que é bem distante de grande centro. Como é que chega para essas pequenas cidades? A internet é por satélite, é por cabos?
Eu imagino que tem aí os cabos que vocês disseram de compartilhamento de cabos. Isso tudo depende de como o provedor lá ele vai querer atuar, né? Se ele vai querer trabalhar por rádio, se ele vai querer trabalhar por fibra. Se ele quiser passar a fibra lá, ele tem que entrar em contato, tem que, né, procurar um profissional que seja habilitado para estar fazendo esse projeto de compartilhamento de poste para passar a fibra, né? Ou ele vai contratar por rádio mesmo, né? Só que por rádio tem uma oscilação da internet muito grande, então... Sim. Por exemplo, se passar alguma coisa naquela comunicação do rádio, né, em ondas, Sim. pode ter uma interferência. Às vezes até estruturas mesmo, tipo, tem uma, sei lá, um monte no um meio. Um morro. Atrapalha, Certo. né? Então, assim, aí tudo vai depender do provedor, de como o provedor quer atuar. Qual é a infraestrutura, né, que o provedor quer investir, porque assim, o investimento em fibra é muito alto ainda. Não que o investimento em rádio e satélite não seja, mas a maioria dos provedores, ele começa ali atuando com rádio e aí vai ganhando, né, o mercado e aí começa a trabalhar com a fibra. Certo. Isso. Maravilha. Alguém falou, eu não me lembro quem, sobre até a questão de ter que acessar órgãos e além desses, a polícia, porque às vezes a polícia procura o provedor de internet para fazer alguma investigação, porque os crimes pela internet são muitos, né? Sim. A gente sabe que existe. Como é que funciona essa parte? E aí vocês fiquem à vontade em dizer, desde o cadastro da empresa, do provedor, nos órgãos de segurança, e como é, lógico, dentro do que vocês podem falar, naturalmente, que não vai prejudicar aí a questão de segurança também, como é que funciona para que a polícia chegue até determinado indivíduo que usou a internet para cometer determinado crime? Então, existe um serviço que a gente também oferece, que é o processo de obtenção de ASN. ASN, né? Ou seja, sistemas, um número de sistemas de números autônomos. Certo. E como, por exemplo, registros de IP. Né? Esses IPs, se você parar para perceber, todo computador tem um número de IP. Isso acontece também em relação à internet. Certo. Tá? Então, quando o provedor ele deseja ter um número de IP para ele trabalhar com essa numeração de IP para oferecer para os seus clientes, a polícia, quando ela entra em contato com aquele determinado provedor para investigar um indivíduo, ele pede o número de IP que foi acessado por aquela pessoa, entendeu? Certo. E aí, o provedor, se tiver esse número de IP, ele consegue oferecer para a polícia. Se não, fica mais difícil o trabalho, entendeu? Por isso que a gente sempre orienta para os clientes contratarem e darem entrada nesse processo de ASN, porque é uma segurança tanto para o provedor quanto, né, para os clientes que ele também, porventura, vai ter. Né? Certo. É que hoje eles usam, a maioria, né, que não tem o ASN, eles trabalham com IP dinâmico. Então, assim, eles têm os IPs ali, mas hoje o IP tá na minha máquina, amanhã é a Renata que está usando, ou um grupo de pessoas usando o mesmo IP. Certo. Então, quando a polícia chega com o número do IP, porque ela vai pelo número do IP que foi acessado. Certo. Ela chega e ela não sabe quem estava utilizando. Então, quando você tem esse número específico para cada pessoa, para cada cliente seu, é mais fácil, né? de localizar. De localizar. E aí entra a importância também da empresa ter um contrato com o seu usuário final, né? Ter documentado que eles firmaram aquele acordo, né? Que você tem as suas obrigações como provedor e o cliente tem as obrigações dele como cliente, como usuário. Os deveres, né? Ele também. E entra aí a questão também da LGPD, né? Proteção de dados. Exatamente. Todo provedor tem que trabalhar com a LGPD hoje, tem que ter no contrato as informações certinhas. Então, assim, eles também precisam se atentar a esse tipo de situação. Olha aí, eu imagino que vocês, certamente, no jurídico, vocês orientam os seus clientes sobre esse aspecto, né? Sim, quer dizer, mais uma atividade que vocês, como técnicas, quer dizer, interage, quer dizer, tem essa interface com a legislação. Mas, voltando ao IP,
é uma curiosidade, porque não é algo que eu domino. Uhum. Cada acesso de internet, ele obrigatoriamente ele está vinculado a um IP, é isso? Toda pessoa, então são milhões, né, Sim, de IPs que existem. São milhões, milhares. Então, cada acesso de internet, ele tem um número de IP Isso. próprio. Exatamente. E aí, se o provedor ele obtém esse registro de IP para oferecer para os seus clientes, né? Sim. Fica mais fácil para controlar os acessos, né, Certo. da internet. Tá, interessante. É um universo A de gente, coisas inclusive, mesmo. fez um podcast a respeito do ASN. Depois a gente pode até passar para vocês. Tá, mas Vocês falem entenderem melhor. Mas fica à vontade. Renata, É que é um assunto muito técnico, né? Então a gente precisa dar uma pincelada para que todo mundo entenda do que se trata, Tá. assim, porque é muito, muito técnico, muito específico. certo. Mas é muito bom estar conversando com vocês aqui, justamente para esclarecer para a nossa audiência, porque é o seguinte, a gente está aí alcançando tanto a sociedade que não tem registro no conselho, que não é técnico, mas também colegas que estão recém-formados ou alunos que estão concluindo o curso técnico. Então, é muito importante enfatizar que o segmento da área de telecomunicações tem um ramo diverso e este que vocês atuam é mais uma opção, viu, pessoal? Para quem tiver aí interesse em atuar mais na parte de burocrática, né? Mais de documentação, de legalização, é o que a Renata, junto com a Ingrid e a Natália e as outras colegas que elas formaram essa empresa, desenvolvem. E como é que vocês encontram os seus clientes ou os seus clientes encontram vocês? Rede social, Instagram, Facebook, grupos do WhatsApp. Cliente, a maioria dos nossos clientes é através da indicação do boca a boca. Né? É o melhor cliente marketing, gosta, né? bota E o lá. nosso comercial, a gente tem o nosso sócio, o Aldeniro, e ele cuida dessa parte do comercial. Certo. E ele também mexe com a parte técnica, né? Mas em relação a questão de estrutura, então o provedor, quando está com alguma dúvida mais específica, técnica, a gente passa a bola para o Aldeniro. Porque além de tudo, do provedor ter essa documentação, eles também precisam ter os seus aparelhos homologados pela Anatel, né? Isso. Essa daí é a parte do Aldeniro, que ele que E o Aldeniro, auxilia ele os já provedores. trabalhou em provedor, ele trabalhou muitos anos em provedor, Sim. então ele trouxe esse conhecimento, né? Certo. Então, assim, quando o nosso cliente precisa de alguma coisa muito específica relacionada a equipamento e tal, é sempre o Aldeniro. Aldeniro resolve. Aldeniro Isso. resolve. E ele é técnico também? Ele é técnico também. em telecomunicações Telecomunicações. e ele é de TI, né? Isso. Técnico Eu acho que de ele TI. é em eletrotécnica também, se eu não me engano. Não, então é técnico. Técnico Mil tem funções. um Ele atua nesse setor, mil e eu uma acredito que há cerca de 20 anos, né? É, Acredito Sim. que ele atua há cerca de 20 anos nesse setor aí. certo. Poxa, muito bom. E inclusive até com o início de diálogo, de contato que a gente teve lá em 2018, essa conquista que a gente teve em expandir a área de atuação do técnico de telecomunicações. Porque a restrição que existia antes de 2018 era muito grande, né? Então, hoje, vocês imaginam que trabalhavam, eram engenheiros e tal, mas hoje não. Hoje o técnico está com essa maior liberdade. O técnico que dá o suporte é responsável pela parte de serviço remoto, pode estar aqui em Brasília e ter um cliente lá em Manaus, né? Tem outro cliente lá em Porto Alegre, lá em Belém, Recife, Pernambuco. Então, é muito bom destacar a existência desse mercado para os técnicos em telecomunicações, além daquele que presencialmente, na hora da instalação também, porque cada profissional tem a sua identificação em atuar. Então, existe aquele que atua diretamente na parte física, mas vocês atuam na parte remota. Isso. É isso aí. Tá joia. Muito bom ter conversado com vocês aqui. A gente também A adorou. gente fica muito feliz, o técnicos, e a gente quer aqui destacar também, mais uma vez, que aqueles profissionais que atuam com vocês, aqueles clientes que precisarem de um imóvel, a nossa patrocinadora J. Ribeiro Imóveis é uma opção importante para que você tenha a sua casa, o seu lar,
queira vender, queira comprar, a J. Ribeiro Imóveis é uma opção que nós indicamos e apoiamos aqui em Brasília. Meninas, muita satisfação de conversarmos com vocês. Os nossos microfones estão abertos para que vocês fiquem à vontade em fazer as suas considerações finais. Quer começar pela Renata, a Natália ou a Ingrid? Vamos lá, fique à vontade. Muito obrigada, né, pelo convite, né, fiquei muito lisonjeada. Foi muito bom participar, estou um pouco nervosa, primeira vez que eu participo de um podcast. Certo. E agradeço imensamente para a gente poder estar aqui, né, mostrando o nosso trabalho. Sim. Inclusive, se tiver algum profissional técnico em telecomunicações que queira aprender, né, tá precisando trabalhar também nessa área, é só procurar a gente lá no nosso site www.ewtelecom.com.br, tem um link lá direto pro meu WhatsApp, é só me chamar. Perfeito. Vocês vão até ajudar outros colegas técnicos. Com certeza. Olha aí, colega técnico recém-formado. Estão aqui colegas que já têm experiência no mercado, que estão dispostos a ajudá-lo a se inserir no mercado de trabalho. É isso. Eu Ingrid. agradeço também, né? Muito bom participar. Foi ótimo porque, assim, é que nem eu estava falando há pouco com você, Sim. tem muito assunto, né? E Perfeito. é um universo e às vezes as pessoas não têm noção desse universo. E é um nicho de trabalho. Então, quem se interessar, tá aí o convite para entender melhor a respeito disso. Certo. E também, se você precisar, a gente está aqui para outros assuntos também. Tá certo. A gente sempre fala, toda vez que conversa, porque o mundo, o universo do técnico industrial é grandioso. Então, tem diversos assuntos. Então, vamos assim, E assim, preparar um outro tema muito específico. É uma questão também que a gente acabou não falando, mas você não vê muitas mulheres, né? Nos ramos de telecomunicação ou de Do técnicos técnico industriais. Então, eu acho que a mulher, ela tem a sua capacidade, sim, de alcançar vários Claro. espaços e a gente está aqui para isso. Pois é. Não, a Ianca, nossa técnica aqui de publicidade da agência Ilha Brasil, ela e a Thaís sempre falavam, vocês estão trazendo aqui para conversar somente colegas técnicos homens. Então, hoje aqui estamos com a satisfação de 3 colegas que estão aqui, né, mostrando que as mulheres, sim, estão no mercado de trabalho como técnica industrial e é para todos os gêneros, mulheres, Exatamente. homens. Esse técnico industrial é para qualquer um dos gêneros. Então, a gente fica muito feliz com a presença de vocês. Que bom, obrigada, viu? Tá. Eu agradeço aí, técnicos, né, a você Certo. por ter feito esse convite pra gente, porque é isso, assim, a gente mostrar o nosso trabalho, a gente mostrar que mulheres também podem ocupar espaços que antes a gente nem Tinha imaginava resistência, que poderia. né? Sim. E é uma satisfação fazer parte do primeiro grupo de mulheres, né, do Exato. podcast. Exatamente. Muito bom, obrigada, viu? Pois é, a gente que agradece, do técnicos aqui, e as portas estão abertas para uma nova gravação, novas bate-papo sobre um tema que vocês acharem que é relevante para levar para a sociedade, para tanto os colegas técnicos quanto o profissional ou a sociedade que ainda não está no universo de técnico. Inclusive, a Renata vai participar de um evento na Dia 25, terça-feira. dia 25 Certo. de junho. CRT. Do CRT, daqui do CRT 01, do Mulheres em Ação. Somos técnicas, né, para falar como é ser técnica, mulher no mercado de trabalho. Ótimo. Bastante interessante. Dia 25 de junho, 8 horas da manhã, acho que é no Sesc De Taguatinga. Taguatinga, né? Certo. É isso. Então, Estão convidados, gente. Tá, joia. Então é bom ter Acompanhe essa nas nossas informação. redes. Tá ótimo. Mas muito bem, então, muito bem. Parabéns, primeiro, porque vocês despertaram para esse universo, tiveram a coragem, isso é uma coisa muito interessante, de empreender, né? Vocês tiveram a coragem de empreender, então hoje vocês têm a empresa própria e atendem clientes, e aí com isso, com certeza, terão maior crescimento ainda, cada vez mais. Sucesso sempre. Obrigada. A gente agradece mais uma vez a presença de vocês aqui. E para você, nossa audiência, você que assistiu esse podcast, você que já é inscrito, clique, compartilhe, comente e mande para todos os seus contatos para que cada vez mais pessoas tenham conhecimento do assunto valioso que elas apresentaram aqui para a nossa audiência de hoje. É isso. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal.